Saudações, bem-vindos a mais uma parte da aula sobre brigada de incêndio. Vamos lá. Já no que se refere a avaliações, a IT17 traz a previsão de 3 tipos de avaliações. A avaliação dos brigadistas durante o curso de formação da brigada, a avaliação dos brigadistas durante a vistoria por parte do Corpo de Bombeiros e avaliação do instrutor da brigada de incêndio também por parte do Corpo de Bombeiros. Então, esses são os três tipos de avaliações trazidos pela IT17. Vamos ver um pouco mais sobre cada um destes tipos. Durante o curso de formação, os brigadistas devem ser avaliados através de prova, ou seja, para assegurar que o brigadista apreendeu os conhecimentos passados durante a formação dele, durante a carga horária da formação dele, ele deve passar por uma avaliação. E essa avaliação será teórica e escrita, preferencialmente dissertativa. Ou seja, a avaliação teórica deverá ser escrita e, em preferência, com questões abertas, com questões discursivas, principalmente, de preferência, com situações concretas para o aluno dissertar sobre a atuação que ele adotaria. Além disso, precisa haver no máximo 30 alunos por turma, dado que mais de 30 alunos por turma dificulta o aprendizado, dificulta a interatividade entre o instrutor e os alunos durante a aula. E, além disso, deve haver, no mínimo, um monitor nas aulas práticas, dado que as aulas práticas envolvem alguns riscos, mesmo que sejam minimizados, e para isso deve haver um monitor para estar de olho nesses riscos e como minimizar os riscos e como não expor os alunos aos riscos. Além disso, o monitor também serve para tirar as dúvidas e facilitar o entendimento dos conceitos e facilitar o entendimento do uso dos equipamentos. Então, o monitor também deve possuir conhecimento técnico na área e deve estar presente sempre nas aulas práticas. Já no que se refere à avaliação dos brigadistas por parte do Corpo de Bombeiros durante a vistoria, a previsão da IT é a seguinte: os brigadistas devem ser avaliados durante as vistorias. Então, em primeiro lugar, a IT diz que os brigadistas devem ser avaliados durante as vistorias. Então, é uma obrigatoriedade do vistoriador avaliar os brigadistas durante a vistoria. É sabido que a vistoria é um processo complicado que demanda tempo, mas a avaliação dos brigadistas é mais uma obrigatoriedade trazida pela IT 17, até mesmo para que o Corpo de Bombeiros possa certificar-se de que os brigadistas realmente fizeram um curso de formação com as características exigidas. E na avaliação teórica dos brigadistas, a avaliação teórica dos brigadistas deve ocorrer da seguinte maneira: escolhe-se 10% dos brigadistas de forma aleatória e, para estes brigadistas, de forma individual, faz-se 10 perguntas entre aquelas constantes no anexo C ou no anexo M. E o desempenho mínimo tem que ser 70%. Sendo assim, eu escolho 10% dos brigadistas e faço as 10 perguntas.
Quem acertar no mínimo 7 está aprovado, quem acertar menos de 7 está reprovado. Essa avaliação deve ser individual. Essa avaliação deve ser oral, mas ela deve ser individual. Então, chama cada brigadista e faz a avaliação com uma das perguntas constantes no anexo C ou no anexo M. Ou ainda, o preposto do bombeiro pode fazer alguma outra pergunta que não esteja no anexo C ou no anexo M, desde que, se essa outra pergunta feita resultar na reprovação do brigadista, essa pergunta deve constar, deve estar registrado no relatório de reprovação do brigadista. E para que o brigadista esteja aprovado, ele deve acertar no mínimo 70%. Mas a avaliação não acaba por aí. Quando houver brigadista reprovado, deve-se escolher outros 10% da brigada de maneira também aleatória e todos os reprovados na primeira avaliação. Novamente, chama cada um desses 10% para fazer a avaliação individual, oral mais individual. E todos os reprovados na primeira avaliação. Se dentre esses 10% e os reprovados na primeira avaliação, se dentre esse somatório houver 30% de reprovação, nesse caso deve-se realizar um novo curso de formação para todos os brigadistas. Ou seja, se nessa segunda avaliação, nesse segundo momento da avaliação, houver reprovação de 30% dos avaliados, não deve-se apenas repetir o curso de formação para estes reprovados, mas entende-se que, nesse caso, o curso de formação ficou aquém do necessário e deve-se repetir um novo curso de formação de brigadista para todos os brigadistas da edificação. Além disso, durante as vistorias, além da avaliação teórica, os brigadistas devem passar por avaliação prática. E a disposição da IT é a seguinte: os avaliados também devem ser submetidos à avaliação prática e funcional do sistema de segurança contra incêndio, dos sistemas de segurança contra incêndio instalados na planta. No caso de falta de conhecimento, será exigida repetição da parte prática do curso. Ainda em relação às avaliações, a última avaliação prevista pela IT é a avaliação do instrutor, é a avaliação que o Corpo de Bombeiros Militar faz para o profissional credenciado como instrutor. A disposição da IT 17 é a seguinte: com o objetivo de comprovar a proficiência do instrutor, este pode ser avaliado através de prova escrita ou prática. Em caso de negativa do profissional em participar da avaliação, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia descredenciará o profissional. Sendo assim, se o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia possuir dúvidas sobre a capacidade de algum profissional, mesmo que este tenha os cursos necessários, o Corpo de Bombeiros poderá propor uma avaliação teórica ou prática. E caso esse profissional negue-se, se recuse a participar desta avaliação, o CBMBA poderá descredenciá-lo. No que se refere ao certificado dos brigadistas, os dados que devem constar nele são os seguintes: nome completo, RG e CPF do brigadista, período de treinamento com carga horária e nível de curso de formação. O período de treinamento é a data ou as datas em que o treinamento foi realizado. Essas datas devem constar do certificado. Além disso, a carga horária deve vir do certificado também, e a especificação do nível de treinamento do brigadista.
Além disso, deve constar o nome do instrutor, o nome completo e assinatura, para fins de verificação de estar este instrutor ou não credenciado. Então, deve constar o nome completo, assinatura, RG e CPF do instrutor, a formação deste e a disciplina ensinada. Além disso, deve haver informação de que o curso foi ministrado em conformidade com a IT 17, ou seja, esta informação deve estar expressa no certificado. Não basta que essa informação esteja expressa. O objetivo aqui não é fortalecer a cultura documental. O objetivo é que o curso realmente seja feito de acordo com a IT 17 e, sendo feito, deve-se colocar expressamente no certificado que ele foi feito em conformidade com a IT 17. Observem que o conteúdo programático do curso não é exigido para constar no verso do certificado, como culturalmente era cobrado na análise do projeto ou na vistoria pelos corpos de bombeiros. Então, o conteúdo programático hoje, de acordo com a IT 17 do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, não é mais exigido. Basta o período de treinamento com a carga horária e o nível do curso de formação. Pois, com o nível do curso de formação estando expresso no certificado, o conteúdo programático é dado pela própria IT. Sabendo o nível de treinamento, sabe-se quais foram os conteúdos abordados no curso. Agora vamos falar da manutenção da brigada de incêndio. A brigada de incêndio é uma medida de segurança, arrisco-me a dizer que é uma das mais importantes, ou talvez a mais importante, dentro de uma edificação, dado que a existência da brigada de incêndio é capaz de evitar tragédias ao conter o possível sinistro ainda em seu início. Sendo assim, os brigadistas estão na edificação e podem salvar vidas. Entretanto, para que isto aconteça, é preciso que os brigadistas realmente incorporem o sentimento de trabalhadores que possuem uma função também de salvar vidas. E para que estes brigadistas incorporem este sentimento, para que esses brigadistas não esqueçam que são brigadistas, são necessárias uma série de procedimentos que façam rotineiramente mostrar que existe a brigada na edificação e que esta brigada deve estar sempre se aperfeiçoando. Além disso, deve estar sempre discutindo os problemas de segurança contra incêndio que haja naquela edificação, para que seja possível a melhoria dos sistemas na edificação. Além disso, o brigadista também exerce uma função importante, pois ele irá apontar, irá fazer a manutenção dos sistemas, irá fiscalizar o funcionamento do sistema de segurança na edificação. Ora, a vistoria do Corpo de Bombeiros é feita anualmente. Entretanto, o sistema de segurança, uma medida de segurança, pode não estar funcionando. E pode ser que o AVCB esteja válido, esteja um mês após a vistoria do Corpo de Bombeiros. E é o brigadista o responsável por perceber que o sistema não está funcionando. E o funcionamento ou não de um sistema de segurança, de uma medida de segurança numa edificação, também pode ser responsável por salvar vidas. Então, para a brigada, serão necessários alguns procedimentos que mostrem que a brigada exista, que façam com que a brigada se reúna, com que a brigada crie um sentimento de profissional, crie um sentimento de prevenção e crie um sentimento de segurança. Para que isto aconteça, é necessário que
hajam reuniões ordinárias, e essas reuniões ordinárias devem ocorrer mensalmente com todos os integrantes da brigada para discutir o seguinte: funcionamento das medidas de segurança, manutenção das medidas de segurança, função de cada brigadista, como pode ser que o sistema de segurança na edificação melhore, como os riscos podem ser minimizados. Então, essas reuniões devem ser mensais e deve haver registro dessas reuniões em ata. E o Corpo de Bombeiros Militar deve cobrar as atas das reuniões ordinárias. Além disso, a brigada precisará reunir-se extraordinariamente. Quando? Quando ocorrer um incêndio ou algum outro atendimento, quando ocorrer um sinistro, ou quando for identificada uma situação de risco iminente. Risco iminente é aquele que está prestes a acontecer. Sendo assim, ocorreu um incêndio na edificação, pequeno ou grande, faz-se uma reunião extraordinária para discutir por que aquele incêndio ocorreu, como aquele incêndio ocorreu e como ele poderia ter sido evitado. Está na iminência de acontecer, faz-se uma reunião extraordinária para comunicar aos setores competentes de que está na iminência de acontecer um sinistro, está na iminência de acontecer um problema grave. Sendo assim, nesses dois casos, ou estando na iminência de acontecer um problema ou quando este aconteceu, faz-se uma reunião extraordinária. Então, para que a brigada funcione corretamente, para que as pessoas não esqueçam que existe a brigada na edificação, não esqueçam que são brigadistas, deve haver reuniões ordinárias e reuniões extraordinárias com todos os integrantes da brigada de incêndio, e todas essas reuniões devem ter suas disposições registradas em ata, conforme disposição expressa da IT 17, e o preposto do Corpo de Bombeiros, ao vistoriar a edificação, deve exigir e avaliar estas atas de reuniões ordinárias. Nesse contexto de manutenção da brigada de incêndio na edificação, além das reuniões, deve-se também realizar simulados parciais e completos dentro da edificação, exercícios simulados práticos de abandono de área. A IT prevê a periodicidade de 12 meses. Então, no máximo a cada 12 meses, não mais que isso, no máximo a cada 12 meses, deve ocorrer um simulado com a participação de toda a população da planta. Então, no mínimo uma vez por ano, deve haver um simulado com toda a participação da planta, de todas as edificações que compõem a planta e de todo mundo, ou seja, todas as pessoas devem participar do simulado completo da edificação. O simulado visa manter as pessoas em condições de enfrentar uma situação real de incêndio que tenham que abandonar a área. E é no simulado em que será definido os pontos de encontro, em que serão definidas as rotas de saída, por onde cada setor da edificação vai sair e onde cada setor da edificação vai se reunir para verificação e contabilização das pessoas. Então, é essencial um simulado, pois durante a emergência, durante uma situação crítica, uma situação de pânico, caso já exista o treinamento, caso o simulado já tenha sido feito, a chance de que as pessoas saiam em segurança será bem maior. Caso não tenha nenhum tipo de simulado na edificação, no caso de uma situação de pânico, pode ser que as pessoas fiquem confusas, sem saber o que fazer, achando que a saída vai ser dificultada, ou achando que não vai ser possível sair, mas, ao contrário, se houver um simulado previamente em uma situação de pânico, as pessoas já saberão por onde deverão sair, saberão onde deverão se encontrar, farão o abandono da edificação com uma maior segurança e rapidez. É para isso que serve o exercício simulado, e a IT 17 exige
que o exercício simulado ocorra no máximo a cada 12 meses. E após o exercício simulado de abandono de área, após o simulado, deve-se fazer uma reunião extraordinária com os integrantes da brigada e dessa reunião extraordinária deve haver a elaboração de ata. E nesta ata deve constar as impressões, as características do exercício e, principalmente, horário do evento, tempo gasto no abandono, tempo gasto no retorno, dificuldade para abandono da edificação, atuação da brigada, participação do Corpo de Bombeiros, ajuda externa e uma eventual falha de equipamentos, caso haja. Então, nos exercícios simulados, os exercícios simulados devem resultar em reuniões extraordinárias em que esses tópicos sejam discutidos e, após isso, deve-se elaborar a ata. E o Corpo de Bombeiros também deve exigir a ata do simulado, dado que se o Corpo de Bombeiros não exigir a ata do simulado, é possível que em algumas edificações o simulado não ocorra, nem sempre por má fé, mas também por esquecimento da brigada de incêndio, esquecimento dos responsáveis pela segurança da edificação. Entretanto, caso o bombeiro faça sua parte e exija a realização do simulado, exija a ata do simulado, esse esquecimento não mais ocorrerá. Então, o simulado é essencial para preservar a segurança dos ocupantes de uma edificação e o Corpo de Bombeiros deverá encarregar-se da certificação da ocorrência do simulado. Finalizamos por aqui esta parte da aula. Muito obrigado.